aniversário do meu pai, 50 anos, sobrinho de 1 ano, e a gente não vai conseguir ir no circo. Então fica aí o vídeo. Exame de toque, tamo junto. E todo mundo tá reclamando aí porque o circo é gratuito. Eu trouxe todo mundo no circo grátis. Mas é isso aí, pessoal. Deixa o seu like aí no vídeo. O vídeo vai ser top. E eu vou deixar aí com vocês aí todas as imagens desse circo. Você que tá em... Fala aí, rapaziada, tranquilidade. Pra você que tá chegando agora no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou soltar aí pra vocês um vídeo de um grande amigo meu, Nakamura. Então pega essa visão aí hoje, ainda mais nessa data. Então o vídeo vai falar por si só, então tamo junto, se inscreve aí e bora pra mais um vídeo. Ahmaud Arbery, 25 anos, negro, morto por 2 homens armados enquanto ele praticava corrida em 23 de fevereiro. Breonna Taylor, 26 anos, negra, morta pela polícia a tiros dentro de sua própria casa em 13 de março. João Pedro, 14 anos, negro, morto pela polícia durante uma operação em São Gonçalo, enquanto ele estava na casa dos seus primos em 18 de maio. Rodrigo Cerqueira, negro, 19 anos, morto pela polícia enquanto ele fazia uma entrega de cestas básicas numa comunidade do Rio de Janeiro, em 21 de maio. George Floyd, 46 anos, negro, assassinado por um policial após ele se ajoelhar sobre seu pescoço por 8 minutos e 46 segundos, em 25 de maio. Miguel Santana, negro, 5 anos, morto pelo descaso e pela negligência, após ele cair do 9º andar de um prédio no Recife, em 2 de junho. Eu sou Matheus Nakamura, eu tenho 26 anos, eu sou negro, eu nasci e cresci na periferia, e hoje nós vamos falar sobre racismo. As mortes que eu acabei de citar podem ser chocantes, e elas realmente são. Mas essas mortes também são recorrentes e totalmente injustificáveis. O que nós temos visto acontecer nesses últimos meses não é algo que começou em 2020. Na verdade, é um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos, décadas e séculos. É algo que começou no século XVI. Porque quando nós falamos de racismo, nós não estamos falando do simples preconceito de um indivíduo contra o outro. Quando nós falamos de racismo, nós estamos falando de uma construção histórica, de uma construção social, cultural, que faz parte das nossas estruturas e das nossas instituições. É por isso que hoje é importante nós levantarmos as nossas vozes para dizer que vidas negras importam. Porque há séculos, vidas negras têm sido desvalorizadas, tomadas, abusadas, segregadas e sistematicamente desvalorizadas. E é por isso que, quando nós falamos de racismo, nós estamos falando de um projeto, de uma construção, que começou há muito tempo atrás. Bom, e você pode até achar que é exagero da minha parte falar sobre um projeto ou sobre uma construção. Mas quando nós olhamos para a história do continente americano, principalmente a partir do século XVI, que é quando chega o primeiro navio negreiro aqui, mais especificamente no ano de 1525, nós vamos perceber que é nesse momento que o racismo começa a ser construído, juntamente com a sociedade americana. Seja aqui no Brasil, seja na América Central ou nos Estados Unidos, todas as colônias, sem exceção, usaram o trabalho escravo para desenvolver as suas economias. Do século XVI até o século XIX, foram trazidos para cá mais de 12 milhões de escravizados. Só para o Brasil foram mais de 5 milhões. Porém, o racismo no continente americano ele não está simplesmente ou somente vinculado ao trabalho escravo. Ele não está somente vinculado ao fato de que essas pessoas foram tratadas como mercadoria e como coisas por mais de 300 anos.
Ele também não está somente vinculado ao fato de que essas pessoas eram vistas e tratadas pela igreja como subdesenvolvidas, amaldiçoadas e, por consequência, pessoas que não tinham direito algum. Na verdade, o pensamento racista ele ganha ainda mais força durante o século XIX, através do pensamento eugenista que surgiu na década de 1880 por conta do cientista britânico Francis Galton. Quando nós falamos do pensamento eugenista, nós estamos falando de um movimento que tinha amplo e forte apoio da comunidade científica, mas não somente dela, ele tinha também forte apoio de autoridades políticas da época. E a eugenia, no caso, pregava que a raça branca estava acima de qualquer outra raça e era a mais evoluída por consequência, e que os negros, por exemplo, eram a raça mais subdesenvolvida e intelectualmente atrasada, e por consequência, ter negros na sua cidade ou no seu país representava o retrocesso, representava o atraso. E no Brasil, intelectuais eugenistas como Nina Rodrigues e Renato Ferraz-Kell pregavam não somente a destruição da população negra, que era formada por mais ou menos 1,5 milhões de pessoas recém-libertas da escravidão, como também o embranquecimento da população brasileira. E esse embranquecimento se daria principalmente através da chegada de imigrantes europeus aqui no Brasil. E é até por conta disso que durante o final do século XIX e início do século XX, mais de 3 milhões de imigrantes chegaram da Europa, entre eles portugueses, italianos, alemães e espanhóis. E não é coincidência que, nesse mesmo período, o governo brasileiro instaurou leis e decretos que proibiam a chegada de imigrantes que estivessem vindo da África ou da Ásia. Ainda segundo o médico eugenista João Batista de Lacerda, a população negra seria aos poucos substituída pela população branca, não somente nos postos de trabalho, mas em todas as áreas da sociedade. E segundo os cálculos que ele fez em 1911, era previsto que até 2012, mais de 90% da população brasileira seria totalmente branca, e os negros representariam menos de 1% da população do país. Hoje, de acordo com o último censo do IBGE, os negros formam mais de 50% da população do país. E apesar do absurdo que o pensamento eugenista representa, ele ainda ganharia força nas décadas seguintes, e no Brasil ele ainda teria influência sobre as estruturas e instituições governamentais, forte influência no caso, até as décadas de 1940 e 1950, que nós não podemos esquecer que, por exemplo, essa ideia de supremacia racial foi a mesma ideia que inspirou os movimentos fascistas na década de 1930 através da Europa. Foram esses mesmos pensamentos que influenciaram o movimento, o segundo levante da Ku Klux Klan nos Estados Unidos a partir do começo do século XX. E foram pensamentos assim que fizeram com que leis de segregação vigorassem contra a população negra, principalmente nos Estados Unidos, até a década de 1960, quando elas são derrubadas pelo movimento pelos direitos civis da população negra, que tinha como líderes Martin Luther King, Malcolm X e Angela Davis. Então, quando nós falamos do pensamento eugenista, nós estamos falando de um movimento que até menos de 100 anos atrás ainda tinha muita influência através das nossas estruturas e instituições. E quando a eugenia finalmente chega ao fim aqui no Brasil, ela não é de fato combatida. Os seus esquícios, as suas marcas não são de fato apagadas. Na verdade, por cima do que havia de política eugenista, cria-se um mito de democracia racial e a ideia de que nós somos todos iguais perante o Estado. Mas, na prática, o que nós vemos, apesar de sabermos que somos todos iguais, é que a população negra não é tratada da mesma forma. A população negra ainda é a que tem a renda média mais baixa do Brasil. A população negra ainda é aquela que mais morre nas mãos da polícia. A população negra ainda é aquela que mais sofre com o analfabetismo, com a violência e com a falta de saúde e saneamento básico.
Então, quando nós olhamos para os números, nós percebemos que existe algo muito errado com a nossa sociedade, porque o racismo ele nunca deixou de existir. E o racismo, como eu já disse antes, não é apenas o preconceito de um indivíduo contra o outro, mas é algo estrutural, é algo sistêmico. Por isso que quando nós falamos de combater o racismo, nós não estamos simplesmente falando de combater as pessoas que cometem o crime de racismo. Nós estamos falando de combater as estruturas e as instituições que perpetuam o pensamento racista, que perpetuam a segregação da população negra aqui no Brasil. E é por isso que nós temos hoje que realmente afirmar que vidas negras importam para mostrar para os nossos governantes que, assim como as outras vidas, as negras também importam. Então, quando nós afirmamos isso, nós não estamos dizendo que as outras vidas não importam. Na verdade, nós estamos tentando lembrar e mostrar para a sociedade que os negros importam tanto quanto os brancos, por exemplo, e que eles precisam ser valorizados, que esse valor deve ser representado na prática, não apenas na teoria, não apenas no discurso. Bom, e nesse sentido, quando alguém diz que nós somos todos iguais, com o intuito de apagar e negar quaisquer diferenças que possam existir entre nós, é um discurso tão inefetivo quanto aquele que diz que os negros devem simplesmente ignorar o racismo e seguir em frente, até porque entender que nós somos uma sociedade plural, onde há diversos grupos étnicos e sociais que divergem entre si, é entender que esses grupos merecem reconhecimento, representatividade e respeito, e que essas demandas e necessidades que esses grupos têm devem ao menos ser ouvidas, devem ser respeitadas. Até porque reconhecer as diferenças e as particularidades que existem entre nós é também aceitar a pluralidade e a riqueza das diferenças existentes. E Cristo sabia fazer isso, né? Quando, apesar de Gálatas 3 dizer que somos todos iguais, Cristo em nenhum momento negava ou apagava a particularidade e a individualidade das pessoas. E isso nós podemos ver, por exemplo, em João 4, quando ele chega e conversa com a mulher samaritana no poço. E isso nós também podemos ver nas atitudes de Paulo, que ele descreve em 1 Coríntios 9. Até porque reconhecer as particularidades e as necessidades individuais das pessoas é também um princípio cristão. E bom, já que nós estamos partindo de uma perspectiva cristã acerca de todas as diferenças e etc., acho que é válido parafrasear Paulo Freire quando ele fala das condições de oprimidos e opressores, até porque quando Freire fala de tirar os oprimidos de sua condição, ele não está falando de tirar essas pessoas para que elas sejam capazes de destruir os opressores, mas Freire fala de reconciliação, e Cristo também fala de reconciliação. Até porque se existe perdão, graça e misericórdia para eu e você, no fim das contas, nós devemos acreditar que também existe perdão, graça e misericórdia, até mesmo para o pior dos racistas.